pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. As grandezas fundamentais que nós usamos para medir as coisas. Observe que nós, desde o início da nossa vida, estamos acostumados a usar grandezas para medir algo, para medir as coisas. Por exemplo, qual a distância da minha casa para o comércio, para a padaria? A distância da minha casa para a padaria dá 1 hora de caminhada, ou dá 5 minutos de caminhada. Então nós usamos aí a grandeza, tempo, e nós usamos a unidade de medida, a hora ou minuto. Nós também usamos, nesse caso, o tempo para medir uma distância, né? Em relação a como você vai fazer esse trajeto. Então, é comum que as pessoas usem grandezas de forma aleatória. Porém, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, nós temos grandezas específicas, unidades de medidas específicas para cada grandeza. Portanto, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas define as grandezas fundamentais. Nós estamos com elas aqui, com as 7 grandezas fundamentais, bom, aqui no quadro. Então, nós temos a grandeza base: comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. São as 7 grandezas fundamentais. Bom, fundamentais por quê? Porque a partir dessas grandezas é que surgem as demais grandezas físicas. Bom, então, nós usamos, então, unidades de base, as unidades de medida, certo? Unidades de medida. Então, a unidade de medida, por exemplo, do comprimento. A unidade de medida de comprimento, comumente, a gente usa légua, usa pé, passos. O comprimento ele é medido de várias formas, mas no Sistema Internacional, quilograma é a unidade de medida de massa. Massa é uma unidade que se refere à inércia de um corpo, a quantidade da inércia de um corpo. Já o peso é uma unidade que se refere à força com que esse corpo está sendo atraído pelo astro, no caso pelo planeta Terra. Bom, segue em frente. Quilograma, o símbolo é o kg. Corrente elétrica, então. Corrente elétrica é medida em ampere, em homenagem. Ampere. Certo? O símbolo é A. Temperatura. Temperatura é Celsius. Não. Temperatura no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é o Kelvin. Tá bom? Kelvin. Quantidade de matéria. E o símbolo é o K. Temperatura medida em Kelvin, o seu símbolo é o K. Sem a bolinha, viu? Depois a gente discute por que é sem a bolinha. E a quantidade de matéria? Quantidade de matéria é medida em mols. Sua unidade, seu símbolo é o mol mesmo. Intensidade luminosa é medida em candela. E o seu símbolo é CD. Bom, e agora nós vamos para os instrumentos de cada um desses, tá bom? Então, o instrumento de medida do
Comprimento são vários. Então, régua, trena. Régua, trena. Fita métrica. Não vai dar espaço aqui, eu vou deixar assim. Régua, trena, fita métrica. O instrumento de medida do tempo é um relógio. Relógio, cronômetro. Cronômetro. Tem outros também, mas a gente não vai citar aqui. Não há necessidade. Massa, a massa é o quilograma. Ele usa a balança. Então, quando a gente sobe na balança, nós estamos medindo a nossa massa. Não o peso, massa. A corrente elétrica, que é medida em ampere, nós usamos o amperímetro. Aí, existe amperímetro que está contido no multímetro. Bom, mas a medida de corrente elétrica, quem define é o amperímetro. Beleza? A próxima é temperatura. Temperatura, conhecido de todos, né? É medida pelo termômetro. Bom, termômetro. Tem também o pirômetro. Bom, quantidade de matéria é o mol. Nós não temos instrumento para medir. O que nós temos são deduções a partir da massa e do número de Avogadro. E a intensidade luminosa, nós usamos o luxímetro. Luxímetro. Tá bom? Então, essas são as grandezas fundamentais. O que é que isso significa? Significa que todas as outras grandezas vão derivar dessas grandezas. Como assim, professor? Por exemplo, nós falamos sobre a velocidade. A velocidade, ela é a relação da distância, ou seja, do espaço percorrido, né, em um tempo gasto. Então, quais são as unidades que se envolvem na medida de velocidade? Espaço, ou distância, comprimento, né, e tempo. Então, para se medir velocidade, nós vamos usar a grandeza comprimento e tempo. E assim sucessivamente. Observe que do comprimento a gente também tira a área, o volume. Porque o que é uma área? É o comprimento vezes a largura. Ou seja, o comprimento de uma dimensão vezes a outra dimensão. E o que é o volume? É o comprimento de uma dimensão vezes a outra dimensão vezes essa terceira dimensão. Então, comprimento, largura e altura, na verdade, são comprimentos. Então, área e superfície são derivações, área e volume são derivações do comprimento. E assim sucessivamente, beleza? Então, citando aqui alguns exemplos. Nós costumamos usar a unidade de medida hora ou minutos. Horas ou minutos. Mas no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, diz que o tempo deve ser medido em segundos. Então é muito comum, quando você está resolvendo uma questão de física, em avaliações, provas, concurso e tudo mais,
ter as questões lá e você entende muito bem a questão, mas tem umas unidades que você não está acostumado a lidar. Então, você tem que converter as unidades de uma para outra. A gente vai ver aqui como converter de hora para segundos, de minuto para segundo e vice-versa, né? E também vai ver como converter de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro, certo? Então, vamos lá. Uma hora, eu vou usar o exemplo mais simples que existe para que você grave isso na sua mente, tá? Fique com esse exemplo e nunca mais esqueça dele, porque a partir desse exemplo é que você vai fazer as generalizações. Vamos ver de outra forma, então. Transformar hora em segundos. Para que a gente transforme hora em segundo, o fator é 60. O fator é 60 e significa que ele vai ser multiplicando ou dividindo. Tá bom? O que é que isso significa? Que eu vou pegar esse valor, multiplicar por 60 ou dividir por 60. Então, no nosso exemplo, bem simples, 1 hora vezes 60 vai dar 60 minutos. 1 hora, ou 60 minutos, né? 1 hora, que é 60 minutos, vezes 60 vai dar 3.600. Então, se eu vou de uma casa para outra, eu multiplico por 60. Vou pegar aqui para ficar 1 por 1. Multiplico por 60. Multiplico por 60. Tá bom? E voltando, aí eu faço o processo contrário, eu divido por 60. Então vamos ver. 3.600 dividido por 60. 3.600 dividido por 60 vai dar 60. 60 dividido por 60 vai dar 1. Confere? Agora vamos ver um valor qualquer, sei lá. Meia hora. Meia hora se representa 0,5. Bom? 0,5. Então, meia hora, 0,5 horas. Agora, quanto é que dá? Aí eu vou transformar em minutos. Quanto é que dá? 0,5 vezes 60. Toda vez que você for multiplicar meio por um número, quer dizer que é a metade do número, né? 0,5 é meio. Então, meio por um número vai dar a metade do número. Então, 0,5 vezes 60 vai dar 30. Ou seja, 30, meia hora, 30 minutos. E agora, para lá ainda, 30 minutos para transformar em segundos. 30 vezes 60. 30 vezes 60 vai dar 1.800. Então, 30 minutos tem 1.800 segundos. Ou seja, meia hora tem 1.800 segundos. E o processo contrário, a mesma coisa. Dividiu por 60, vai dar 30. Dividiu por 60, vai dar 0,5. Tá bom? E se for um número muito quebrado, a mesma coisa. Multiplicar por 60 ou dividir por 60. Beleza? Próximo passo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro ou milímetro. Como é que a gente faz isso aqui? Olha, não tem jeito. Você vai ter que decorar essa tabela, certo? Mesmo que você não decore agora de cara, claro, mas você vai ter que fazer tarefas. A minha sugestão é que você continue essa tabela, você faça várias linhas dessa tabela e coloque valores para você ir calculando, convertendo de hora para minuto e para segundo, de lá para cá e daqui para lá. E faça essa tabela aqui também, tá bom? Monte a tabelinha. Vou pausar aqui para você dar um print aí na tela. Copia no caderno, certo? Copia no caderno e sai preenchendo. Não bota só 3, não. Bota 20, 30. Pratica, certo? Então, vamos começar com um exemplo simples. 1 quilômetro. O fator aqui,
para uma dimensão, ou seja, comprimento, vou botar aqui um comprimento. Comprimento, o fator é 10. Certo? Então, de uma casa para outra, você vai só multiplicar por 10. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Tá bom? De uma casa para outra, você só vai multiplicar por 10. Ou seja, 1 quilômetro vai dar 10 hectômetros. Que vezes 10 vai dar 100 decâmetros. Que vezes 10 vai dar 1000 metros. Opa, 1 quilômetro dá 1000 metros. Você já pode ficar com esse número como referência, certo? Quilo. Quando um youtuber, quando alguém famosinho aí diz, nós estamos com 10K, 20K. O que ele está dizendo? 10 mil, 20 mil. Esse K é uma abreviação de 1000. Então, K de quilômetro, de kilobyte, de quilograma, é uma abreviação de 1000. Tudo bem? Continuando então. 1 quilômetro, 1000 metros. Se eu continuar, 1000, acrescentou mais um zero, 10 mil. 10 mil, acrescentou mais um zero, 100 mil. 100 mil, acrescentou mais um zero, 1 milhão. Aí é só isso? É só isso. E o grande problema, esse é um dos grandes problemas de quem trabalha com física, que é a conversão de unidades. Um tráfego. Se você praticar essa tabelinha, isso não vai ser mais empecilho para a sua vida. Olha só. Para a direita, multiplicou por 10. Para a esquerda, dividiu por 10. Tá bom? Ah, mas é fácil. Você botou aí um valor aí que é, sei lá, que é um número, pegou da extremidade para outro, sei lá, vou pegar um valor qualquer de outro valor, sei lá, 0,32. Eu vou botar aqui, 0,32. 0,32 decâmetros vai dar quantos metros? Se é para lá, só uma casa decimal, multiplica por 10. É só mover a vírgula. A vírgula estava entre o 0 e o 3, agora ela vai ficar entre o 3 e o 2. Para lá, né? E o 0? 0 aí virou 0 à esquerda. 0 à esquerda só tem valor quando tem vírgula, certo? Então, 3,2. E se for mais para frente? 32. E se for para lá? 320. E se for mais? 3.200. E se for voltando? Aí é onde está a questão. Para lá, a gente vai multiplicando. Então, para cá, vem dividindo. Observe aqui em cima primeiro. Ó. 6 zeros, 5 zeros, 4 zeros, 3, 2, 1, nenhum zero. Se fosse para continuar, eu pegaria a vírgula e colocaria para o outro lado. É o que já está aqui. Ó. Observe aqui. Ó. Não olha só a quantidade de zero, a quantidade de algarismos aqui. 3, 2, depois do 3, né? 2, 1. Não tem nenhum algarismo depois do 3 sem a vírgula. Quer dizer, agora eu tenho a vírgula. Agora a vírgula vem para antes do 3. Para isso a gente bota o zero para sustentar. Agora a vírgula vem para depois do zero, para cá. Então vai ficar 0,32. Só que essa vírgula não vai ficar suspensa no ar. Então a gente bota um zero aqui para segurar ela. Da mesma forma aqui, ó. Escreva isso aqui, 0,032 e a vírgula aqui. E aí eu suspendo essa vírgula. Bom? Isso com qualquer valor, tanto para ir quanto para vir. Aumentou o casa decimal, diminuiu o casa decimal. Você resolve sua vida com isso, tá bom? Toda conversão de unidade. Você vai dizer, mas aí você está falando para uma dimensão, que é o comprimento. Faça para a área. Bora fazer? Se for área, aí muda um pouco. Área é o resultado de duas dimensões. Então, por exemplo, a gente viu, por exemplo, que 1 metro... Não, a gente não viu, mas a gente sabe, né? Se colocar 1 aqui, vai dar 10 aqui, vai dar 100 aqui. Certo? 1 metro tem 100 centímetros. Então, observe o exemplo. 1 quadrado de 1 metro. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. O que é isso? 1
metro quadrado. É 1 vezes 1, certo? Mas se ele é um quadrado, eu vou esquecer os outros dois, deixar só os dois aqui. Se ele é um quadrado, então ele tem 1 metro, né? 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Mas ele também pode ser expresso em centímetros. Então eu tenho centímetros, 100. 100. 1 metro, né? 100 centímetros. Agora, se eu multiplicar, ó, 100 vezes 100, vai dar 10.000. Ou seja, para eu converter de metro quadrado para centímetro quadrado, não basta multiplicar por 10. Nesse caso aqui, houve uma multiplicação por 100 e depois por 100. Ou seja, por 10.000. Tirei de 1 para 10.000. Resumindo, para não ficar difícil para você. Se aqui eu tinha 1 km em comprimento, agora eu vou ter... Se aqui o fator era 10, o fator agora vai ser 100. Agora é área. Duas dimensões, 100. Então, se eu tinha 1 km aqui, aqui vai ser 100. Se eu tinha 100 aqui, aqui vai ser 100 vezes 100, 10.000. 10.000. Se eu tinha 10.000 aqui, agora eu vou acrescentar mais 2 zeros. 10.000 mais 2 zeros. Já não vai ter mais espaço para isso. Tão grande que é. Falar mais, vou completar isso aqui só para você entender a lógica do sistema. Então aqui, vezes 100. Vezes 100 vai dar ele. 3, 4, mais 2 zeros. 1, 2. Olha só. Aqui já deu 1 milhão. Então, em metro quadrado, 1 milhão, 1 quilômetro quadrado vai dar 1 milhão de metro quadrado. Certo? Então, é bem diferente a conta, certo? E aí 1 milhão, são 6 zeros. 6. Para decímetro, eu vou aumentar mais 2. Para centímetro, aumenta mais 2. Para milímetro, aumenta mais 2. E assim sucessivamente. E para voltar, do mesmo jeito, diminui. Tá bom? Diminui. E se for volume, comprimento, largura e altura, são 3 dimensões. 3 dimensões, então o fator aqui é 1000. O fator é 1000. Então você vai multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Certo? Então, com isso aqui, se você praticar, né, você já fez uma tabela só para comprimento e fez aí umas 10 linhas embaixo para você praticar. Aí você vai fazer outra tabela só para área, volume, fator 100. Faz umas 10 linhas para praticar. Faz outra tabela só com volume, né? 3 dimensões por 1000. Pratica, beleza? Só citar o exemplo aqui com 1000, né? Mesmo princípio. 1 metro cúbico, quer dizer, uma caixa d'água. 1 metro por 1 metro por 1 metro. É uma caixa d'água com 1 metro cúbico. Certo? Ela vai ter 1000 decímetro cúbico. Ela vai ter 1 milhão de centímetro cúbico. 1 milhão de centímetro cúbico. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 3. 1, 2, 3. 1 bilhão de milímetro cúbico. Certo? Então, só para citar o exemplo. Se for voltando, aqui vai ser dividido por 1000. 0,001. 0. Agora, esse aqui dividido por 1000. 0,0001. Não. Já tem 3 mais 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Então, vamos diminuir mais ainda. Não cabe direito, mas vamos fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora vamos colocar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caso as decimais depois. Antes da vírgula, né? Depois da vírgula, na verdade. Certo? Então, isso aqui não faz sentido para volume, só faz sentido lá para comprimento.
Tá bom, gente? Pratique isso, tá? Porque esse é um dos gargalos de quem tenta responder questões de física e não consegue. Quem tenta e não consegue, na maioria das vezes, uma grande parte das vezes, não é porque não sabe a matemática que a física envolve, não. Porque a matemática envolvida na física do ensino médio são as 4 operações: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas é porque trava nessas conversões de unidade. Na maioria das vezes, trava na conversão de unidade. Então, pratique isso. Com certeza você terá um bom desempenho, você vai ter um bom rendimento aí nas próximas questões. Beleza? E até mais!